Oi pessoal, boa noite. Meu nome é Cláudio Mandula e eu estou aqui para dar uma aula hoje para vocês, que é a exigência da cadeira de estágio supervisionado 3 do curso de licenciatura em matemática do CEDERJ, que eu faço pelo CEDERJ UF, né? Certo? E essa aula eu escolhi dar uma aula que é uma atividade não presencial, e eu escolhi dar uma aula sobre estatística, né? Essa aula foi formatada para uma turma do ensino médio, né? Mais especificamente do terceiro ano, mas nada impede que seja feita para alunos de outras séries, né? Que a gente não sabe, muitas vezes fica a critério do professor dele fazer algum tipo de adaptação, certo? Né? Eu fiz essa aula também com a orientação do professor Alexandre Bandeira. Eu sempre pergunto a ele o que ele acha das aulas e tal, quais são os conteúdos que se deveria abordar e tudo. Então eu pego alguma orientação dele para saber sobre o que tratar, como tratar, por que tratar, o que é relevante em sala de aula, já que eu não tenho ainda essa experiência tão importante, certo? Né? Então vamos lá. Eu escolhi então dar aula sobre estatística, porque a estatística ela está presente no nosso dia a dia, está presente na vida de todos, né? E a gente acaba não sabendo. Agora, por exemplo, estamos no período de eleições, né? E aí a gente vai escutando 3%, 5%, margem de erro, e vai e volta, e amostra, foram entrevistados. A gente não sabe como é que isso é feito, muita gente diz eu não acredito nisso e tudo mais. Mas o fato é que a estatística está muito além disso. Ela se apresenta na nossa vida no dia a dia, certo? Né? Quase que diariamente, quase que diariamente não, é quase que a todo tempo a gente se depara com algum dado estatístico que a gente é levado a compreender, é levado a tratar e toma até uma decisão de coisas que a gente não sabia. Eu vou trazer aqui para vocês um exemplo que é de uma pesquisa da Oxfam Brasil junto com Datafolha sobre desigualdades. É um vídeo curto, muito interessante, que vocês vão gostar. Vou apresentar aqui. Só colocar aqui que antes tem que... senão não vê o vídeo. Desigualdade para mim chama-se injustiça. Eu não tenho mesmo acesso, né, às coisas que as classes mais altas teriam. Para mim, pessoas que não têm amor a ninguém. Algo que limita as pessoas. O povo, falando dos pretos, falando do dia do povo. Uma camada da sociedade tem muito e a maioria não tem nada. É quando as pessoas se acham diferente uma das outras. Você não ajudar o próximo, você pisar em outras pessoas. Eu, quando vou arrumar emprego mesmo, que eu vou entregar um currículo, a pessoa fala que não vai aceitar. Afeta o tempo todo. Eu pego o metrô, eu venho trabalhar todo dia de manhã. Tem pessoas que não precisam fazer isso. Eu acho que atrapalha no nosso destino final, que é tentar ser feliz, mesmo que seja um pouquinho por dia. Toda vez que eu vejo um tratamento desigual, eu realmente me choco muito. Então, as pessoas te olham menosprezando por você ser negra, por você ser nordestina. Então, acredito que muito nessa situação mesmo. Limita muito. O negro ganha menos, a mulher negra tem menos oportunidade de emprego. Afeta bastante nossas oportunidades e o nosso dia a dia. Não só o negro, mas como eu falei, indígenas, as pessoas que vêm de fora, que buscam uma oportunidade. Na cabeça de quem acolhe o racismo, não de quem joga. Eu acho que não, que tem mulher mais autoridade que os homens, né? Na sociedade, como tem na política, né? O machismo realmente deixa a mulher limitada. Homens ganham mais, eles têm mais chance de crescer. Tem hora até que desanima, mas faz parte, você tem que enfrentar.
cai e ainda bota por cima. Nós não queremos privilégios, e sim igualdade, ser tratada como igual, seja no âmbito de trabalho, na rua, o respeito de poder sair com a roupa que a gente quer, de poder se posicionar, de ter a nossa voz, de ser ouvida em primeiro lugar. E aí, pessoal? O que vocês acharam? O que vocês acham? Existe desigualdade? Homens realmente são tratados diferente das mulheres? Brancos são tratados diferente de pretos? O que vocês acham? E aí, quem fez essa pergunta foi a Oxfam Brasil, né, junto com Datafolha. Então, eles disponibilizaram esse vídeo, que é produto da mesma pesquisa, né? E tem aqui uma pesquisa que agora eu vou conversar, vou tratar dessa pesquisa com vocês. Tem alguns dados dessa pesquisa que eu resolvi trazer para a gente discutir o assunto de forma assim, superficial, não vamos poder entrar muito, dado o tempo, mas principalmente para a gente entender como é que a estatística nos ajuda a compreender como é que está a percepção. A gente vai entender para esse estudo e depois a gente vai conseguir compreender na nossa vida. Essa é a ideia. Então deixa eu trazer aqui a apresentação, colocar aqui para a gente poder discutir. Então está aqui, é o estágio supervisionado 3, atividades não presenciais, e eu, Cláudio Amandula, vamos falar sobre introdução à estatística básica, certo? Para tanto, o que a gente vai falar? Sobre essa pesquisa da Oxfam Brasil, que é algo que atinge a nossa vida, a gente consegue entender do que eles estão falando, é algo que a gente quer discutir. Tem desigualdade ou não tem desigualdade? Tem racismo ou não tem racismo? Tem machismo, não tem racismo? Né? Pobres e ricos, como é que isso aí se apresenta? É isso que a gente tem que ver. E a estatística nos ajuda a ver, certo? Olha aqui, o que a pesquisa traz. Então, na estatística, o que a estatística faz? Ela coleta dados, certo? Tabula aqueles dados, né? Trata o que a gente fala de tratamento, então pega os dados e coloca numa tabela, né? E depois ela apresenta esses dados. E daí tem outros teóricos que falam que as pessoas tomam decisão através desses dados que foram tabulados, certo? E eu trouxe essa questão aqui de racismo e tudo mais, e de desigualdade, porque é em ciências sociais. Eu acho que é interessante tratar isso, que muitas vezes quem é de ciências sociais pergunta: para que eu vou usar isso de matemática? Você vai usar muito, menino, muito. Então tá aqui, vamos começar. Sumário dos resultados, né, da pesquisa. Sem redução da desigualdade, não há progresso. 86% creem que o progresso do Brasil está condicionado à redução das desigualdades entre ricos e pobres. Então você vê, a população percebe que para reduzir a desigualdade, que o progresso é necessário, mas tem que reduzir a desigualdade. Enquanto o rico continuar rico, pobre, rico mais rico, pobre mais pobre, a desigualdade, o Brasil vai continuar estagnado. Essa é a percepção. Outro que eu achei interessante aqui: 85% se colocam na metade mais pobre, antes 88 em 2017, até melhorou. Saiu de 88 mais pobre para 85, 3% a menos. Rapaz, é muita gente que fala assim: eu sou pobre. Você vê a percepção, certo? Você vê a percepção. Né? Isso aqui é muito interessante, avançar nesse estudo e entender por que essa população se entende como pobre. Né? Dentro dessa classificação, existe uma classificação de renda, quem é a classe média e tudo mais.
muitas vezes, quem é classe média, dada uma determinada definição de outros meios, né, está achando que está achando o seguinte, que não é classe média, é pobre. Aí outro dado que eu achei interessante, esse aqui, ó, 58% duvidam que o trabalho equaliza as chances dos mais pobres. Você vê, né? 58% é muita gente. Muita gente acha que o trabalho ele não está equalizando a situação. O cara às vezes pega 2, 3 ônibus, passa 1, 2, 3 horas dentro do ônibus para vir, mais 1, 2, 3 horas para voltar. Chega em casa cansado, às vezes tem que fazer as coisas, às vezes se for mulher, normalmente a atividade da mulher é mais complicada, ela tem que fazer mais coisas, e aí? Ela está falando, cara, eu estou trabalhando e não estou saindo do lugar. É assim que 58% se sente. Aqui está um dado que não é estatístico, para você ver, né? Depois a gente vai trabalhar, na próxima aula, a gente vai trabalhar isso, de estatística e fração. 2 em cada 3 brasileiros elegem a fé religiosa, aqui eu achei interessante, né? Estudar e ter acesso à saúde como as 3 principais prioridades de uma vida melhor. Fé religiosa. Nós, né, pelo menos 2/3 de nós, entendemos que a fé religiosa é importantíssima. Olha só. Né? Olha só. Isso aqui diz muito sobre o que está acontecendo atualmente no Brasil, né? Diz muito, muito mesmo. E aí vem outros dados. Eu vou aqui para esses dados aqui que eu gostei muito também, que falam muito sobre cor da pele define. 72% acreditam que a cor da pele influencia a contratação por empresas. 81% acreditam que a cor da pele influencia a decisão de uma abordagem policial. E 71% concordam que a justiça é mais dura com os negros. O que você acha disso? Quer dizer, a maior parte da população entende que o racismo ele é uma realidade. Ele é uma realidade, está aqui. Ele se manifesta aqui, as pessoas estão entendendo isso. Certo? Lugar de mulher. Isso aqui é interessante. 86% discordam que mulheres deveriam se dedicar somente a cuidar da casa e dos filhos e não trabalhar fora. Então, você vê, a mulher, ela realmente ela é penalizada, né? Que ela realmente hoje ela trabalha fora e chega em casa e ainda cuida da casa. Mas hoje é uma realidade que a mulher vai trabalhar fora. E a população já percebeu isso, já entende isso. Não entende mais que o lugar de mulher em casa, aquelas considerações já ultrapassadas, que é umbigo no fogão, essas coisas assim, que já está ultrapassada. A mulher faz isso também, o homem também faz hoje, né? O homem também faz hoje, faz bastante. Então, esse lugar da mulher já não é exclusivamente, não é exclusivo. A mulher vai para fora também, vai trabalhar, disputar mercado de trabalho com o homem. E é isso aí, né? E há outros dados aqui que são também importantes. E há outros dados também na pesquisa que eu não coloquei aqui. Coloquei esse.
E aqui eu trouxe uma consideração minha, né? Um conceito meu de estatística. Aqui eu não coloquei, vocês vão notar. Não vou falar agora não, vou ler primeiro e depois eu falo. Que para mim é estatística? Estatística propicia a percepção organizada de fenômenos naturais e sociais, através da análise de dados, gráficos e tabelas. O que faltou aqui? Dados os teóricos, a tomada de decisão. Mas eu vejo a estatística como nem sempre você vai tomar a decisão. Na verdade, você vai perceber primeiro. E dali você vai poder tomar uma decisão. Aí falam o seguinte, puxa, mas tudo é para tomar decisão? Não, às vezes você quer fazer só para demonstrar uma determinada realidade. Você quer apenas demonstrar uma realidade, né? Mas aí a gente vem aqui com definição de estatística. Essa eu trouxe de Campos, ele está na minha bibliografia, né? E ele fala: estatística é um ramo da matemática aplicada que consiste em uma série de etapas iniciadas pela coleta das informações, dos dados, que após coletados passarão por uma organização e apresentação. Chegamos daí a uma fase complementar, na qual se dará a análise daqueles dados já organizados e descritos. Ora, esta análise dos dados coletados funcionará como um meio pelo qual chegaremos a uma conclusão. Esta, por sua vez, ensejará a tomada de decisão. Então, vocês veem, é para tomar decisão, certo? E aí nós temos aqui. Chegamos aqui, vamos tomar decisão. E aí? Quero saber de vocês. O que é estatística? Como ela se apresenta no seu dia a dia? Como o conhecimento de estatística afeta o seu cotidiano? Como é possível entender os fenômenos, o fenômeno da estatística nas ciências sociais, né? Utilizando a estatística? Dê outros exemplos de aplicações de estatística nas ciências sociais. E como a estatística pode afetar, pode melhorar a sua vida e da sua comunidade. É isso que interessa, né? Você saber como é que a estatística pode afetar a sua vida, certo? Então está aqui. E vale para a gente pensar, a gente utilizar. Se você já quer começar a utilizar a estatística, faz o seguinte: começa a tabular o quanto você gasta por mês, em que você gasta, certo? Você tabula aquilo ali. Você vai começar por dia e por semana. Daqui a pouco você vai fazer um gráfico e tal, vai falar: para eu estar gastando mais aqui, menos ali. É uma ideia. O que você come? Pô, preciso emagrecer, vou tabular o que eu como, né? E coisas parecidas do seu dia a dia. Matemática, a estatística, a matemática também, mas a estatística em questão é muito útil para as nossas vidas. Na próxima aula a gente vai falar de contas. São interessantes, nada difícil. Vocês vão gostar. Até lá!